Fala, meu amigo médico, minha amiga médica, boa noite. Seja bem-vindo à quarta live de aquecimento para a nossa Masterclass. A nossa Masterclass IA para médicos, onde eu vou te ensinar, se você é médico, a usar a inteligência artificial para ganhar tempo, produtividade com segurança, certo? Se você não se inscreveu na Masterclass, o link está na descrição desse vídeo ou no nosso link da bio do Instagram. É fácil você achar, a gente vai colocar no chat também, tá bom? Como que funciona essa live? Tem alguma dúvida? Coloca no chat, eu vou respondendo conforme eu tenho tempo aqui durante a live, ou a minha equipe responde o que for mais, que não for técnico, não for nada de inteligência artificial em medicina, tá bom? Vamos responder todas as dúvidas relacionadas à inteligência artificial. Qual é o tema da aula de hoje? É uma live de aquecimento, pessoal. O que é um aquecimento? A gente aquece, prepara o médico para ele chegar na Masterclass mais preparado, tá bom? É isso que eu quero. Deixar todo mundo na mesma linha para quando a gente chegar na Masterclass, na segunda-feira, você já sabe mais ou menos o que você precisa saber. Isso, nos Estados Unidos, a gente chama de catch-up, de todo mundo estar na mesma linha, todo mundo está igual para começar a andar a partir dali, tá bom? Vou deixar a tela diferente hoje aqui, ela maior aqui de um lado, meu rosto aqui. Acho que dá para me conectar com vocês bem desse jeito. Hoje eu vou falar sobre o que vai acontecer com o médico que não dominar a inteligência artificial nos próximos anos. O que será que vai acontecer com esse médico? Vamos falar sobre isso hoje. Aproveitando mais uma vez, se inscreva na nossa Masterclass, tá bom? Essa live é um preparo para a Masterclass. Então já vai lá e se inscreva, o link está aqui na bio. O que vai acontecer com esse médico que não dominar a IA nos próximos anos? O que vocês imaginam que vai acontecer com esse médico? Primeira coisa, e tem gente que pode reclamar que já assistiu 3 lives, eu estou fazendo a quarta agora, ou já me conhece. Se você já me conhece, vai pegar um cafezinho, porque já está tarde, né? Ou você já deve estar cansado, pega um café ou uma água lá para você, o suco, que eu vou explicar rapidamente quem eu sou, prometo. Menos de um minuto. Meu nome é Fabrício Machado, eu sou médico radiologista, trabalho com inteligência artificial há mais de 7 anos e hoje eu ensino médicos a usar a IA com segurança para ganhar tempo e produtividade, certo? Eu tenho, um dos meus trabalhos é esse que eu faço com muito prazer, ser professor, ensinar médicos a usar a IA com segurança e para ganhar tempo e produtividade. Detalhe, eu uso IA todos os dias há muito tempo, não só em sistemas individuais, mas para muitos médicos. E isso me dá gabarito para falar com você o que você precisa saber de inteligência artificial. Tá certo? Vamos lá. Eu quero primeiro que você imagine 2 médicos. Vamos pensar aqui 2 tipos de médico. Um que usa inteligência artificial e outro que não usa inteligência artificial. Em 5 anos, você acha que esses 2 médicos ainda vão ter a mesma capacidade de trabalho? Quanto que você acha da incorporação tecnológica? Quanto um médico que usa inteligência artificial e um que não usa? Pessoal, histórias de deixar a tecnologia passar, a gente tem várias. Tem histórias de grandes empresas, por exemplo, a Kodak era uma empresa, para quem é mais novo e não sabe, que fazia filmes ali de câmera fotográfica. E hoje não existe mais filme. Hoje a gente, com o celular, a gente consegue fazer tudo o que a gente quer, né? Ela não soube mudar o foco da empresa. Ela não soube entender que a tecnologia ia vir para ficar. E ela veio, né? E é a mesma coisa que o médico, né? O médico antigamente, isso aí não é também do meu tempo, mas ele auscultava o coração das pessoas colocando o ouvido ali, né? Isso mudou, veio o estético, né? Isso mudou muito mais, veio o eco. A gente vai acompanhando as tecnologias. Não dá para ficar para trás nisso. E isso não tem a ver, eu garanto para você, não tem a ver com idade, não tem a ver com a formação médica, né? Tem a ver com médico bom ou médico ruim, mas não tem a ver com o lugar onde você mora no país, porque hoje é possível a gente mexer com ferramentas de inteligência artificial para melhorar o nosso trabalho, independente de onde a gente esteja. Então pensa agora nesse médico, o que vai acontecer, né? Você vai ter um médico de um lado, sobrecarregado com aquilo que ele faz no dia a dia, que não agrega valor, tá? Que são as atividades de baixo valor agregado, e você tem um outro médico de outro lado, que é aquele que está usando IA todo dia, né? Olha só, tive que fazer 4 lives agora. Imagina, eu trabalho bastante, 12 horas por dia, chego em casa, ficar com a criançada e ainda preciso fazer uma live aqui que me dá realmente muito prazer em fazer isso, nesse trabalho de ensinar as pessoas.
Se eu não tivesse uma IA para preparar tudo isso para mim, como que eu ficaria? Como que ficaria meu trabalho? Não seria muito mais cansativo? E a gente consegue usar a IA para ajudar a gente a preparar. Significa que eu vou ignorar o que ela está escrevendo? Não, mas significa que ela pode me ajudar. Se você colocar o Fabrício, que usa IA para fazer as apresentações, com um médico que não usa, ele vai ficar para trás. Significa que a aula de uma pessoa que usa IA não é boa? Claro que não. Significa que eu não tenho que usar a criatividade para usar ferramentas de inteligência artificial? Claro que não, eu uso e muito. O que significa que isso dá tempo para a gente. E esse médico, realmente, em 5 anos, ele vai estar sobrecarregado. Toda grande tecnologia, ela modifica uma parte do trabalho. Eu sou radiologista, eu falo isso com total propriedade. A forma de exercer radiologia mudou. Em 2008, quando eu terminei a residência, a gente ainda tinha pessoas que laudavam com chapa, né, as películas. O pessoal fala chapa, né, de pulmão, chapa de tomografia. E tinha gente que não queria mudar. A pessoa falava, não, eu quero laudar aqui, eu não quero laudar no computador. O computador não é bom para mim. E aí, por um momento, você até acredita que o computador não é bom, né? Porque, poxa, não, eu não consigo ver. Claro que você consegue ver tudo no computador, os monitores melhoraram, tudo melhorou. Só que tem 2 problemas. Não é o fato de você... a gente, às vezes, não percebe o impacto de uma tecnologia. Com os laudos no computador, hoje é possível eu estar no Japão e laudar um exame do Brasil. Claro, tem que dar as normas judiciais, tudo certo, mas é possível ver esse exame, certo? Eu posso ver um exame de qualquer lugar do mundo estando no Brasil, ou o contrário, graças à internet e ao laudo dentro dos sistemas de PACS, que a gente chama. Mudou a forma de a gente exercer a radiologia, mudou o mercado, inclusive. O radiologista era um médico que ele era valorizado para ir para os lugares, né? Eu lembro que fui chamado para trabalhar no Nordeste, no Acre, se eu não me engano, ganhando um super salário naquela época. Por quê? Porque não tinha radiologista lá. Quando você tem a teleradiologia entrando, você muda esse perfil. Você hoje pode estar aqui em São Paulo, e eu fiz isso depois de um tempo, e laudando exames de áreas que não tem radiologista em loco, entendeu? Então mudou-se a forma. Não tem como combater isso. Isso é uma força muito grande. E a IA veio para ficar. Falam de bolha, não existe isso, pessoal. A bolha é uma bolha financeira. Pode ser sim que muitas empresas de IA, GPT, Google, o Claude, o Gemini, né, que é a OpenAI, a Anthropic e o Google, pode ser que alguns quebrem, o Google menos, né, mas pode ser? Pode. Mas que a IA vai parar? Não vai acontecer. Porque na internet aconteceu a mesma coisa, a bolha da internet. Então, assim, ela veio para ficar. Não tem médico hoje que consiga trabalhar sem internet. Ou tem, né? É muito difícil. E mesmo vai acontecer com a IA. As tecnologias, em contrapartida, elas exigem que o profissional aprenda uma nova forma de trabalhar, né? O que acontece? Isso aconteceu muito na medicina, né? Quando chega um aparelho novo, ele tem que se readaptar, né? Você imagina que antigamente se faziam diagnósticos de pedra nos rins, né? Que a gente fala cálculo renal, vocês todos médicos aí, talvez com raio-x, difícil, hein? Talvez com ultrassom. Hoje a gente já tem tomografia que você detecta microcálculos muito menores. E o que acontece? A tecnologia vai ficando mais barata. Você tem que mudar o médico. Não adianta o médico pedir para detectar um cálculo, um raio-x. Não existe mais isso. A tecnologia mudou. Os exames mudaram. E a forma de trabalhar muda também. Com a inteligência artificial é a mesma coisa. E quem trabalha com isso, eu trabalho com isso todos os dias. Eu tenho experiência de milhares de exames passados por inteligência artificial, milhares de pacientes, centenas de milhares. O que acontece? É uma nova forma de trabalhar. Você precisa aprender essa nova forma. Hoje eu estava conversando com um médico muito renomado e estava, na verdade, falando sobre isso. E ele me diz o seguinte, eu pergunto uma coisa tipo o Google lá e ela às vezes erra. Por quê? Porque está usando a ferramenta de inteligência artificial como o Google. Não é. O GPT não é Google. O GPT é um outro tipo de ferramenta. O Gemini é um outro tipo de ferramenta. O Claude é um outro tipo. Quando você usa uma ferramenta para uma resposta determinística e ela é probabilística, e isso vocês vão aprender mais na Masterclass, você tem respostas erradas. Então você precisa aprender. Se você mexe com o GPT igual ao Google, está no caminho diferente, está no caminho errado. Não faça isso, porque você vai cometer erros. Certo? E ótimo, você precisa aprender a trabalhar com essas ferramentas.
Aqui tem a parte que eu mais gosto disso tudo. A IA não substitui tarefas. A IA substitui tarefas e não profissões. Certo? A IA substitui tarefas, mas não substitui profissões. A medicina é uma tarefa, são várias tarefas, inúmeras tarefas. Pensa você como médico, o que você tem que fazer? Se você pensar só na consulta médica, tem anamnese, história clínica, toda a história clínica, exame físico, diagnóstico, seu raciocínio clínico, hipótese diagnóstica, tratamento, depois follow-up do paciente. Só isso. Só na consulta. Tem um monte de tarefa. E depois também tem os prontuários que você precisa preencher, receita que você precisa preencher, um monte de documento. Ela não substitui a profissão médica, ela substitui tarefa. Substitui, eu tenho certeza absoluta, já substituiu. Muitas pessoas já usam, eu já uso, para muita coisa, ela substitui. E não é só, Fabrício, mas você sabe programar, você mexe com IA? Não. Tem gente que não sabe nada de programação. No nosso treinamento, a gente tem alunos, não que isso importe, mas 70 a mais que usam IA. E não é um nem dois, são vários alunos que já usam IA no dia a dia. Por incrível que pareça, as ferramentas de inteligência artificial, elas estão sendo desenvolvidas para você não precisar programar. É a mesma coisa que, imagina lá, vamos pensar, pessoal, é só pensar um pouco. Eu sou dono de uma empresa que faz ultrassom, né? Ou dono de uma empresa que faz eletro, ou dono de uma empresa que faz ressonância magnética. Você acha que para eu vender esses aparelhos eu tenho que facilitar para o médico ou dificultar? Tem que facilitar, tem que colocar poucos botões que são fáceis dele detectar. É a mesma coisa com a IA. Ou o dono, o Sam Altman, ou o dono da Anthropic, ele não quer que você não consiga usar IA, ele quer que você consiga. Porém, a técnica que você vai usar é importante. É a mesma coisa no ultrassom. Eu dou um ultrassom na mão de qualquer médico que não seja radiologista, põe um pouco de gel, ele coloca lá na barriga do paciente. Agora, para você ver o que tem lá dentro, você precisa de um método, você precisa da técnica, certo? E ela não vai substituir a profissão inteira, ela substitui tarefas da profissão, tá bom? O que acontece com quem não aprende? E aí, essa diferença vai se acumulando, ela vira realmente uma bola de neve, tá? Ela vira uma bola de neve. Eu vejo todos os dias. Quando eu estou aqui no meu... vou abrir aqui para vocês verem uma coisa. Vamos abrir o GPT da nossa... Deixa eu só fechar aqui e colocar minha câmera para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Vamos pegar o upload ao GPT para vocês olharem o que acontece. Olha aqui, tem um exemplo muito bom aqui. Muito legal. Muito legal aqui. Vou dar 2 exemplos aqui que são legais. Eu acho que vocês vão gostar. Vou pegar esse aqui. Olha só que legal isso aqui. Simples, tá? Não estou falando de uso para nada demais, mas assim, quando você conhece um pouco da inteligência artificial, olha só. Eu produzo conteúdo para outros médicos e para muitos pacientes também que me pedem orientação, né? Como que eu faço isso de maneira muito rápida? Eu não sou designer, não sou. Não consigo produzir coisas muito bonitas, embora eu seja muito apegado à estética das coisas, não consigo produzir nada porque eu não fiz curso, nada disso. Mas eu tenho uma ferramenta hoje que pode me ajudar. Imagina, hoje, por exemplo, eu quis produzir um carrossel simples para os médicos que estão no nosso, vão ver as nossas apresentações. Olha que legal. Esse carrossel aqui que eu fiz, mandei a imagem para ele, né, a forma, né, o texto, e ele rapidamente foi produzindo um carrossel para eu postar diretamente no meu Instagram. Olha que legal. Isso aqui é para médicos gestores, né? Olha, no final ele até coloca a minha foto, ele já sabe. Eu mando o texto e ele já faz isso para mim. Olha como é rápido, né? E aqui tem uma coisa interessante. Hoje, a dica de hoje, né, vai como você pode saber se você deve incorporar uma tecnologia ou não. E a gente usa essas 4 perguntas aqui. E essas 4 perguntas não vieram da minha cabeça, elas vêm do NHS, elas vêm, né, de Londres. O que elas é o quádruplo N? Se ela melhora a saúde do paciente, a saúde populacional, gera valor econômico e melhora o trabalho da equipe. Olha só, ele criou um material que eu posso compartilhar rapidamente.
Ah, Fabrício, mas você fez o slide todo preto. Eu fiz porque eu quero que ele seja mais focado no texto e não no slide. Outra coisa, hoje mesmo aqui, olha, eu tenho todo dia um radar em saúde que roda aqui para mim tudo que eu quero saber sobre a inteligência artificial. Então, me atualizo com inteligência artificial. Isso muito rapidamente. A gente não precisa ter um super conhecimento para se atualizar usando ferramentas de inteligência artificial, tá? O que acontece com quem não aprende? Imagina a pessoa para produzir um conteúdo para outros pacientes, para produzir informações dedicadas para outros médicos. A gente mostrou ontem uma aula que ele preparou rapidamente para uma paciente que ia operar a vesícula. Se você não assistiu, está no live 3. 3 minutos ele preparou a aula inteira. Essa diferença vai se acumulando e vai ficando maior, né? Como eu disse, eu converso com muitas pessoas que não estão acostumadas a mexer com inteligência artificial, já estão assim, assinam o GPT, assinam até uma ferramenta, mas não mexem, e com outras que mexem. E a diferença é enorme. Exemplo, outra pessoa que me falou hoje que mexe exatamente como o Google, e a gente precisa orientar que não é por aí, e uma médica do nosso treinamento que já fez um prontuário eletrônico para pacientes dela, um prontuário próprio, que ela fez com inteligência artificial. Ela é geriatra, precisa cuidar desses pacientes de maneira mais próxima a eles, fez usando inteligência artificial. A diferença é grande? É enorme, é um abismo, né? Esse paciente até se conecta mais com ela. Então a diferença só se acumula. Aqui é uma analogia que eu gosto muito, e esse nome nos Estados Unidos, Estados Unidos a gente pega nome de lá, bonito, nome inglês, né? Chama leverage care, leverage, que é alavanca. Eu gosto de tudo deixar mais fácil para vocês. A IA é uma alavanca. Ela pega aquilo que você está fazendo e ela facilita aquilo que você está fazendo, tá? A gente sabe da lei da alavanca aqui, né? Que quanto maior a alavanca, mais fácil é levantar a massa do outro lado. E a IA faz isso. Então, assim, se o seu trabalho for um bom trabalho, ela vai te impulsionar, ela vai alavancar o seu trabalho. O contrário também é verdadeiro. O contrário também pode acontecer. Então, você tem que ser um bom médico. Isso que é o mais interessante de tudo. Tem 3 tipos de médico, então, diante da inteligência artificial que eu vejo todos os dias, tá? O primeiro é o médico que ignora. Esse daqui, ele é um médico de um tipo muito específico que normalmente ele já está até desacreditando na medicina. Porque quando você começa a não ignorar as ferramentas tecnológicas que vêm para ajudar a medicina, você de alguma forma está desacreditando na medicina. Ah, não, Fabrício, aqui esse médico se conecta mais com o paciente. Não é. Esse não é o motivo. Para se conectar mais com o paciente, você concorda que eu quero tirar o computador daqui e não colocar? Um escriba digital, por exemplo, que consegue ouvir a sua conversa, ele tira o computador da frente. Tem maneira mais de conexão com o paciente do que olhar no olho dele? Não existe. Então, o médico que ignora, ele ignora, é um tipo de médico e não tem a ver com idade, não tem a ver com sexo, não tem a ver com gênero, não tem a ver com nada. Esse médico é um médico que eu acho que ele quase desistiu já da medicina. Ele não aceita mais a medicina. Não, mas é porque a IA erra. Não é. A IA erra, o eletro erra, tudo erra nas mãos da pessoa errada. O ultrassom erra na mão da pessoa errada. Um exame pode ser laudado. Um paciente é laudado de maneira errada. Um paciente pode ser mal visto na mão da pessoa errada. Certo? Então, assim, usando a ferramenta correta, você vai obter o resultado correto. Não adianta eu colocar, estou vendo os quadros aqui. Esses quadros aqui, esse quadro aqui atrás, não adianta eu colocar esse quadro aqui, martelar ali o preguinho que ele precisa, com serrote. Até vai, mas não é. Preciso usar a ferramenta certa para a tarefa certa. Médico 2, o que brinca com IA. É o típico médico que entra lá no GPT, quer fazer uma foto da família dele brincando, quer criar um avatar. Tudo isso é um ponto positivo, porque ele começou a se interessar pelo negócio. Ele começa a se interessar. Ele faz perguntas, ele eventualmente tira conclusões sobre outros temas, né? O médico faz muito isso, né? Pega lá um contrato, joga no GPT para ele virar um advogado. Mas isso tudo ainda ele está brincando com a inteligência artificial. E tem um método que incorpora mesmo a IA no dia a dia, como o painel de controle, como o fluxo de trabalho, aonde a IA entra. E esse cara, esse médico, essa médica, ele sabe exatamente a hora que a IA vai entrar. A IA entra nesse ponto da minha consulta. Aqui entra a IA. Né? Ele não está toda hora, ele cria um método, um processo. Por isso que até no nosso treinamento, no treinamento IA para médicos, a gente tem aula de gestão e produtividade. Por quê? Porque ali, pela metodologia que a gente usa, né, o Lean Six Sigma, a gente mostra
como é um processo, para ele onde que ele vai incorporar, onde que vale a pena incorporar uma tecnologia. Esse médico é um médico que realmente tem a IA como uma ferramenta e não como uma brincadeira. E o grande, isso eu falo com propriedade, com outros alunos falando. Eu queria muito que na Masterclass a gente conseguisse colocar até uns depoimentos desses alunos, que eles dizem que se conectam mais com o paciente, depois das ferramentas de inteligência artificial. Qualquer um vai se conectar? Não é qualquer um. É o médico que está disposto a se conectar, que está disposto a fazer uma explicação para o paciente melhor, que está disposto a melhorar as palavras dele com o paciente. Ele consegue usar a IA para se conectar com todos esses pacientes. Imagina a IA que automatiza um pouco e individualiza as mensagens que a sua secretária vai mandar para o paciente. Não ajuda? Não ajuda no seu dia a dia de captação e follow-up desses pacientes? Claro que ajuda, não tem jeito. E ajuda na oportunidade de você se conectar mais. Vamos lá. A parte técnica da medicina está num lugar, a parte subjetiva da medicina está em outro, e a gente tem que unir essas duas partes. A IA, ela está na parte técnica. Ela vai dar mais tempo para você ser essa pessoa que vai se conectar com o paciente. Ela não vai substituir médico. Pelo menos não agora. E pelo menos um tipo de médico. Né? A gente repetiu essa frase. A IA substitui aquele médico que deve ser substituído. Um médico só preenche papel mesmo, poxa, ele já foi substituído. Faz tempo, já foi, só está esperando. Né? Agora, um médico que se engaja com o paciente, que entende o paciente no contexto e aquelas frases, tem uma palavra batida, biopsicossocial, ele tem que entender isso mesmo. Ele tem que entender o contexto biopsicossocial para fazer um tratamento. Né? Exemplo, como você pode dar um antibiótico para uma criança, né? Se os pais dela trabalham 12 horas, esse antibiótico tem que ser dado de 6 em 6 horas para a criança. Você tem que pensar nisso. Para falar, não, vou precisar dar um outro antibiótico. Eu vou precisar mudar o tratamento e adequar esse tratamento à realidade. Isso o GPT não vai fazer. Isso o Gemini, o Claude não vai fazer. Isso você tem que fazer e você tem que se conectar com o paciente. Outra coisa, quem vai fazer o paciente mudar um hábito nunca é o GPT. É você ajudando o paciente e quando ele engaja com você, ele muda o hábito. A IA ajuda todos os médicos numa parte e para deixar o tempo de qualidade seu, humano, com o paciente. Tá bom? O médico do pronto-socorro e é o parceiro de PA, isso aqui é impressionante. A gente vê uma medicina nova com um monte de médico que quer ir acompanhado de outro médico para o pronto-socorro. Isso não acontecia na minha época, eu acho que nem dava para acontecer, mas tem muito médico que fica com medo de ir para o pronto-socorro. E com razão, né? Talvez pela formação, mas dá medo mesmo nos primeiros plantões. Imagina você ter uma ferramenta de IA do seu lado, né? Que você pode simular, por exemplo, os melhores professores que você teve na faculdade, você pode jogar ali os artigos deles e usar aquela ferramenta sempre que você precisar. De uma maneira muito mais rápida para você achar o conteúdo. É bom? É excepcional. Ninguém vai duvidar disso. Né? Eu tenho uma skill do Dr. House que eu fiz, eu tenho uma outra skill, uma skill dedicada à radiologia que eu fiz só para radiologia abdominal, que eu coloquei vários artigos de radiologia abdominal para ela determinar qual é aquele achado, né, no laudo. Isso melhora muito, né? E é fácil, não é uma coisa que você precisa de programação. Muita gente fala, não, mas eu preciso programar. Se você mexe no celular, aí quando? No WhatsApp, manda e-mail que você consegue incorporar ferramentas de inteligência artificial. Fabrício, você não está falando sério, porque não é assim. Pessoal, pensa o seguinte, você acha que o Sam Altman, o dono da Anthropic, o dono da Google, ele quer dificultar ou facilitar para você? Ele quer que mais pessoas utilizem. O problema é que as pessoas não têm método nenhum. E aí se complicam mesmo, né? Todo mundo que começou a usar ferramenta de... É fácil fazer um site? Facílimo. Você consegue fazer um site. É fácil criar um protocolo de tratamento onde eu coloque os dados do paciente, os dados, não os dados sensíveis dos pacientes, mas os sintomas, os sinais, e ele me deu o diagnóstico facílimo. Isso tudo é possível de fazer. O que você precisa entender seu problema e como transformar isso com um método, para garantir a segurança dos dados, por exemplo, do paciente e a sua segurança, como você mitigar esses riscos. Aqui é um exemplo clássico, eu acho que é um dos mais rápidos que eu vejo os médicos ganhando muita potência aqui, né? Que é o médico precisar explicar melhor para um paciente. Tem um caso aqui que eu quero mostrar para vocês que eu achei muito interessante. E essa paciente me liberou, né? Eu mostrar o caso dela, não vai sair o nome dela, nada demais,
Mas olha só, que legal esse caso aqui. Vamos lá, não, rapidamente. Olha que legal isso aqui. É uma paciente que teve uma ruptura do silicone, né? Ruptura de prótese. E olha só que bacana isso aqui, pessoal. O que o Images fez para ela, para eu mostrar para ela como que era essa ruptura. Olha só que legal. Eu mandei o laudo e através de um assistente que a gente tem, ele gerou esse infográfico. Olha só, ele mostra as mamas, aonde foi a ruptura, tudo explicadinho, achado principal, achado associado relevante, tudo isso explicado de maneira muito didática para a paciente. Ou seja, todo médico, todo 100% dos médicos vai ter que explicar alguma coisa para o paciente. Agora não facilita você explicar desse jeito? Eu quero até achar uma outra imagem que eu achei tão legal que a gente fez com a história clínica da paciente. Vamos ver se eu acho aqui que ficou muito legal. Porque é uma imagem que aí já mostra o trauma automobilístico que foi a causa, tá? Trauma automobilístico. A causa da ruptura. Olha só que legal. Imagina você. Vou colocar aqui. Está no meu banco de imagens que eu fiz para ela. Olha que legal isso aqui. Vamos ver aqui. Opa. Vou achar para vocês aqui. É muito legal mesmo. Vale a pena todo mundo ver. Aqui, pronto. Já achei. Esperem um pouquinho, pessoal. Vai valer a pena esperar, tá bom? E olha que imagem legal, tá? Que imagem legal para você mandar para uma paciente e explicar aqui. Opa. Para a paciente que teve uma rotura intracapsular da prótese de silicone, né, da prótese. Olha só que legal isso aqui, pessoal. Olha que legal você mandar uma imagem dessa e mostrar para a paciente. Isso ajuda demais, mostrar como que foi o mecanismo do trauma, até para médicos, para você mandar para um outro médico. Tem um médico aluno nosso, radiologista, que está mandando as imagens todas assim. Eu até mostrei umas imagens dele numa aula que eu fui dar num congresso, que ele transforma aquele achado, né, do laudo em algo assim, visível, fácil de entender. Não é diferente. Isso muda o jogo. Você muda a comunicação. Você explica melhor para o paciente. Para o médico que acompanha pacientes crônicos, isso eu acho que é um grande lance, é entender que nos pacientes... Você sabe o tamanho de um prontuário de um paciente crônico? Então, a média de um prontuário de um paciente de 68 anos crônico é mais de 300 páginas, tá? De 300 a 358 páginas. O paciente ele tem entre 60 e 70 anos. Não dá para você ler todas as vezes esse prontuário. Até você lembra do paciente. Agora imagine se você tem uma ferramenta de inteligência artificial que ela consegue captar esses pontos principais e resumir para você. Isso é uma coisa legal. É uma coisa que é fácil de usar. Outra coisa, se você já tem uma skill para aquela cronicidade do paciente, por exemplo, para o paciente diabético, que ela vai procurar em todos os prontuários dele somente a HB glicada ou alguns sinais de nefropatia, retinopatia, não fica muito mais fácil? Isso a inteligência artificial não é boa para fazer, ela é excepcional. Então, é aí que você ganha o jogo, tá? E o médico que produz conteúdo e constrói autoridade. Eu tenho falado bastante nisso, na produção de conteúdo e construção de autoridade, por quê? Que é o seguinte, infelizmente ou felizmente, a gente precisa ser visto para ser lembrado. E como eu mostrei ali no exemplo do carrossel, eu vou deixar esse prompt do carrossel para vocês que estão aqui na aula só, tá? Você vai pegar, é um assistente. Eu vou colocar aqui do lado. Você vai jogar um texto ali e ele vai fazer um carrossel para você simples, tá? Você tem que jogar o texto e a sua foto, tá bom? Isso é combinado. Você joga o texto e a sua foto, ele vai fazer um carrossel sobre o tema que você propuser para ele. Detalhe, você precisa marcar a gente no Instagram caso você poste. Mas não é esse o negócio. Não é postar no Instagram, postar no TikTok.
O médico ele tem que produzir conteúdo para outros médicos. Isso é fundamental. Quando você produz conteúdo para outros médicos, o médico começa a te mandar pacientes. Isso é fato. Você é lembrado. A gente, como radiologista, eu tinha uma professora que uma vez falou uma coisa muito interessante. Eu falei, professora, tem muito exame de ressonância magnética que te mandam. Ela falou, sabe o que acontece, Fabrício? Eu ligo para todo médico solicitante. É uma dica, hein? Não precisa de A agora, hein? Só dica. Eu ligo para todo médico solicitante e falo o achado. Quantos de vocês que estão aí, radiologistas ou médicos de outras especialidades, fazem isso? O que acontece? A hora que ela liga e fala o nome dela, a hora que eu ligo e falo, oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabrício, tô te falando. A terceira vez que eu liguei, quando esse cara pensar em radiologista, ele só vai lembrar do Fabrício. E isso é fato. Pensa comigo, pessoal. É fato ou não é? Você lembra do primeiro nome que aparece na sua frente. Se você tiver qualidade, melhor ainda. E ela tinha. Porque normalmente quem faz isso tem qualidade. Está preocupado com o paciente. Entendeu? Então o médico precisa produzir conteúdo e construir autoridade. E a inteligência artificial é fundamental para isso. Né? Ela ajuda muito. E o exemplo 5 é o médico que trabalha com auditoria e qualidade. A auditoria é você ler um monte de coisa, né, e você detectar onde tem problemas. A inteligência artificial é o sistema para fazer isso. É o sistema. Não, na verdade, hoje, essas duas palavras, auditoria e inteligência artificial, elas caminham juntas. Não tem como você fazer auditorias de grandes volumes de dados sem sistemas automatizados. E a qualidade, no mesmo sentido. Ela consegue detectar anormalidades na qualidade e padronização dos sistemas. Certo? Eu estou passando do horário aqui, por isso que eu estou resumindo algumas coisas. Nenhum desses casos exige que o médico vire um programador. Isso é importante. Você não precisa virar um programador, tá? Não precisa virar. Eu quero falar um pouco sobre isso de programação. Muita gente vem e fala para mim, Fabrício, mas não, você programa, você fez um MBA de programação lá, você dava aula, eu dei aula já de programação para alguns médicos, tem uns oftalmologistas que tiveram aula comigo quando a gente programava em Python. Eu garanto para você, e eu estou falando porque eu sei programar. Se eu não soubesse, eu não poderia falar. Eu sei. Você não precisa saber programar hoje para mexer com inteligência artificial. Se você souber, ótimo, tá? Porque você consegue fazer mais coisas na área de programação. Mas para mexer com inteligência artificial para médicos, você não precisa programar. Se você quer ser um desenvolvedor de software, você vai ver que vai ajudar mesmo, porque você vai ser um desenvolvedor. Você usa a inteligência artificial para te ajudar a programar, inclusive, tá? Caso rápido. Eu fiz minha dissertação, a gente fez com 170 mil pacientes. 170 mil. Eu usei um monte de programação, engenheiro de dados, cientistas de dados me ajudaram. Outro dia eu pedi para uma estagiária fazer a mesma coisa. Ela fez com 1,2 milhões de pacientes sem programação nenhuma, ou usando muito pouco de programação. Tá? Programação hoje não é o gargalo. Fabrício, mas então não é legal programar? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para você mexer com inteligência artificial, basta você saber mandar mensagem de WhatsApp e mandar e-mail. Se você não sabe nem mandar e-mail, aí fica difícil mesmo. A gente vai ter dificuldade. Sabendo isso, eu garanto que você pode. Garanto que você pode facilmente aprender a implementar qualquer desses sistemas que eu mostrei de inteligência artificial no seu dia a dia. Última live, se você não assistiu as outras, assista. São lives de aquecimento, para a gente aquecer vocês para o dia da nossa Masterclass. Se inscreva na nossa Masterclass online, gratuita. Eu vou te ensinar a mexer em inteligência artificial com segurança para ganhar tempo e produtividade. Espero vocês lá. Obrigado por me acompanharem aí nessa semana corrida. Vou dormir, vou cuidar dos meus filhos agora também. Um abraço para todos vocês e até segunda-feira, sem falta, às 8 horas. Obrigado.